Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículos 1 ao 7. Gênesis, capítulo 4, versículos 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Eu vou repetir o último versículo, versículo 7. Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos continuar na presença do nosso Deus agora em oração. Porque é na oração que nós ouvimos atentamente a Deus. É na oração que nós falamos com Deus. Ó eterno Pai, Filho e Espírito Santo, estamos diante da Tua presença para ouvir a Tua palavra, palavra de vida, palavra que prospera, palavra que enaltece o ser humano, palavra que nos dá a condição de uma maturidade espiritual para compreender o reino de Deus, a salvação exclusiva em Cristo, a libertação, a transformação, a restauração, enfim, Senhor, palavra de vida. Nos concede, ó Deus, neste culto de hoje, a oportunidade de te conhecer um pouco mais, de ter uma experiência efetiva contigo. Que os teus ensinos, ó Deus, venham a nos libertar, restaurar, nos dar vida e vida com abundância. Nos guarda, nos protege, nos dá, Senhor,
a oportunidade de ter uma alegria de estar diante do Salvador e do Senhor. É com fé, no nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Glória ao Senhor. O tema do nosso culto de hoje tem como título A Sua Melhor Oferta para Deus. Vou repetir. O tema de hoje tem como título A Sua Melhor Oferta para Deus. Neste sermão, estamos diante de um texto em que duas pessoas fazem ofertas para Deus. Uma foi agradável ao Senhor. A outra entristeceu o coração de nosso Senhor. Há no início do texto o relato da alegria de Eva em ser mãe, a qual ela deu à luz a 2 filhos, o primogênito chamado Caim e o segundo nominado Abel. Abel teve por profissão o ser pastor de ovelhas e Caim o de ser um agricultor. Antes mesmo de qualquer formal liturgia religiosa da época, possivelmente ensinados por Adão e Eva, que presumidamente também praticavam o ato de realizar ofertas para Deus, Caim trouxe e apresentou a Deus uma oferta, fruto da sua produção agrícola na terra. E Abel trouxe então como oferta a Deus as partes gordas das primícias do seu rebanho. Portanto, aí há uma diferença na qualidade da oferta. Na sequência do texto lido para o sermão de hoje, diz que o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Porém, não se agradou de Caim e de sua oferta, provocando então em Caim uma raiva aterrorizante, expressa de forma contundente em seu rosto. Diante desta fúria e transtorno de Caim, o Senhor lhe faz duras perguntas, ou melhor dizendo, 2 perguntas, dizendo: por que você está furioso? Foi a primeira pergunta do Senhor a Caim. Por que você está furioso? E segunda pergunta: por que se transtornou o seu rosto? Na continuidade do diálogo, Deus, ainda de forma interrogativa, concede um conselho a Caim, dizendo: se você fizer o bem, não será aceito? E também o Senhor concede um segundo conselho, agora, numa frase afirmativa, dizendo: mas se não fizer, no caso, o bem, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. E aqui eu quero enfatizar este versículo 7, que o Senhor então fala a Caim: mas se não fizer o bem, saiba que o pecado o ameaça à porta. Que porta? A
porta do coração, a porta da vontade humana. O pecado nos ameaça de forma contundente e procura então nos conquistar. E essa conquista aí é no sentido de escravizar, porque o pecado escraviza o ser humano. O pecado rouba a vida do ser humano. O pecado mata a vida do ser humano. Por isso que o Senhor Jesus diz aqui para Caim, porque era a pessoa do Senhor Jesus que aqui estava. Quando diz, o pecado ameaça a porta e deseja conquistá-lo. Isto vale para os dias de hoje. E aí ele completa, mas você deve dominá-lo. Você não deve permitir, então, que o pecado venha a comandar a sua vida, a te escravizar, a te destruir e, por fim, a te matar. Porque esta é a missão de Satanás. Roubar, destruir e matar. Fazer o bem e ter um domínio próprio sobre o pecado são dois conselhos essenciais para a vida cristã. E poderia até dizer, para a vida de um ser humano. Ainda que ele não venha professar a fé em Cristo. Fazer o bem sempre e ter um domínio próprio sobre o pecado, a vontade de pecar. Estes são dois conselhos essenciais na vida de um ser humano. E muito especialmente da vida cristã em si. Mas uma indagação neste momento se coloca diante de nós, com base no texto que foi lido. E esta indagação é: por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim? Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim? Eis a questão. O Senhor, e logo em primeiro lugar nós vamos dizer isto porque a Bíblia, ou seja, a palavra do Senhor fala isto. O Senhor não olha para o valor da oferta. E isso de qualquer oferta que venha a ser realizada. O Senhor não olha para o valor da oferta, mas o Senhor contempla a valoração da oferta. Presta atenção que aí há uma diferença enorme entre valor e valoração. O valor é uma medida material de riqueza. Agora, a valoração é a qualidade espiritual da oferta. Abel, através de sua oferta, demonstrou fé, ou seja, confiança em Deus, e foi declarado pelo Senhor como um homem justo. Hebreus capítulo 11, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 4 diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, Abel foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. E é o que nós estamos fazendo aqui. Mesmo Abel estando morto,
há muitos anos atrás, ele ainda fala como está a falar aqui, a sua história. Mateus capítulo 23, versículo 25 diz: e assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Esta palavra que foi dita pelo próprio Senhor Jesus aos religiosos de sua época, quando aqui esteve no planeta Terra. Ele disse: desde o sangue do justo Abel. Você já imaginou o que é você ser declarado justo pela própria boca de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo? Abel o foi. Eu quero dizer neste momento a você que está a me ouvir, que para eu e você sermos declarados justos, isto é, sermos justificados diante de Deus, e aqui eu preciso falar sobre o que é ser justificado diante de Deus no sentido teológico, ou seja, eu quero dizer que eu e você, nós precisamos da justificação para ser declarado justo diante do Senhor. E o que é a justificação no sentido teológico? É um ato soberano de Deus que nos declara diante do Pai eterno, isentos de qualquer culpa dos nossos próprios pecados cometidos. Ou seja, como se nunca tivéssemos pecado. E isto só é alcançado pela fé depositada em Jesus Cristo. Você prestou atenção no que eu falei nesse momento? Eu e você precisamos uma declaração de sermos justos diante de Deus. E ser justo não é que não tenhamos mais pecados, mas é que Deus soberanamente declara nós justos, como se nós não tivéssemos pecados. Em outras palavras, Ele perdoa os nossos pecados e nos concede então a salvação, a vida eterna, a justiça de Deus, que é fazer o que é correto, de acordo com a vontade de Deus. E, portanto, certamente, se você entregar a sua vida a Jesus, o mesmo que Ele falou de Abel, Ele vai falar de você. Ou seja, Ele vai lhe declarar justo diante de Deus. E a palavra de Deus respalda esta declaração de ser justo, de ter uma justificação, de, embora sermos culpados, nós somos absolvidos pelo amor de Deus para cada um de nós. Ele perdoa os nossos pecados. Romanos capítulo 5, versículos 1 a 11 diz assim, presta atenção: tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Essa paz aí significa que nós não participaremos da ira, tipificada aqui como o julgamento de Deus da humanidade. Cada um de nós
cada um será julgado pelo Senhor. E quando somos justificados pela fé em Cristo, ou seja, da obra de Cristo na cruz do Calvário, onde Ele deu a sua vida para o perdão dos nossos pecados, se nós tivermos a fé de que isso realmente é a minha salvação, a nossa salvação, então nosso Senhor Jesus Cristo nos concede a paz com Deus. O versículo 2 diz: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa esperança da glória de Deus é a vinda de Cristo para buscar a sua igreja e levar para o céu, para lá morarmos eternamente com o Senhor. Versículo 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. No momento presente que nós vivemos de tribulações, de problemas, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, resiliência, resistência. A perseverança produz em nós um caráter aprovado por Deus. E o caráter aprovado é esperança, vida eterna, a volta de Cristo. Versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Jesus quer agora te conceder o Espírito Santo. Quer derramar o seu amor no seu coração. Versículo 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Cristo morreu por nós. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio deles. Ou por meio dele, melhor dizendo. Versículo 10. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Se você entregar a sua vida a Jesus neste momento que eu estou a lhes falar, você se reconcilia de uma forma automática com o Senhor. A ira de Deus não estará mais sobre você. Teus pecados serão perdoados. Você será justificado, aprovado por Deus. Faça isso em nome de Jesus. Observe que o texto base do sermão, ele diz que o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Eu vou repetir. O texto do sermão base que nós lemos hoje, Gênesis, capítulo de número 4, versículos 1 ao 7, diz que o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. O Senhor aceitou primeiro a Abel e depois aceitou a sua oferta. O caráter aprovado de Abel o credenciou a ser declarado justo diante de Deus.
considerando que a sua oferta, ou seja, a oferta de um cordeiro sacrificado e entregue ao Senhor, pela fé em Deus, tipificou então profeticamente o sacrifício de Cristo para a humanidade, o sacrifício de Cristo para a salvação da humanidade da condenação eterna. Foi a pessoa de Abel, seu caráter aprovado, que fez com que Deus recebesse ou aceitasse com agrado primeiro Abel. E a oferta de Abel mostrou esse caráter aprovado, mostrou a sua decisão de entregar a vida a Deus, de viver para Deus. Preste atenção. Eu vou ler aqui um conjunto de 4 versículos. E este conjunto de 4 versículos mostra a minha e a sua salvação em Cristo, prefigurada na oferta de Abel ao Senhor. Este texto lido do sermão, ele mostra que a obediência de Abel em realizar o sacrifício de um cordeiro mostra que o caráter de Abel agradou muito a Deus. E ao contrário, o caráter de Caim, que mostrou raiva, inveja, que mostrou displicência, negligência em realizar a vontade de Deus, não agradou ao Senhor. Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Foi o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário que concedeu a toda a humanidade, a mim, a você, a salvação e a vida eterna. Hebreus capítulo 9, versículo 26 diz: se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Cristo, um Deus com toda a sua majestade, assumiu a forma humana, veio a este mundo e na cruz do Calvário deu a sua vida por nós, para a remissão dos nossos pecados, para a nossa salvação, para nos conceder vida eterna. Ele morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou, nos dando a vitória sobre a morte. Hebreus capítulo 10, versículo 12 diz: mas quando este sacerdote acabou de oferecer, este sacerdote quem? Cristo, o nosso sumo sacerdote, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Deus está hoje em sua majestade à direita de Deus, o Pai eterno, esperando o momento de buscar a sua igreja aqui na terra, para morar e viver com ele no céu. E foi por um único sacrifício, o cordeiro. Aquele mesmo cordeiro tipificado pela oferta de Abel, como a salvação da humanidade. João capítulo 1, versículo 29, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 1, versículo 29, diz: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam
é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E seria de muita alegria no céu se você agora, com os olhos espirituais abertos, a sua alma, o seu ser prontos para receber Jesus como seu Salvador. Que você então pode contemplar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Preste atenção no que eu vou te dizer. A palavra da salvação e vida eterna foi pregada neste momento. E de forma absoluta, os que creem nesta palavra que foi pregada serão recebidos na glória eterna. Isto é, para viver eternamente com o nosso Salvador e Senhor Jesus. O Senhor disse a Caim: faça o bem e tenha domínio sobre a vontade de pecar. Significando que para ter um caráter aprovado, ser justificado diante do Senhor e ser salvo da condenação eterna, é preciso você ter fé do que foi falado aqui e entregar de forma voluntária, espontânea, com alegria, a sua vida a Jesus. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje. Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje. Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Shalom Adonai. Ó Eterno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, quão bom é ouvir a Tua palavra. Ainda que tenhamos lido a passagem bíblica em questão deste sermão, ela se renova a cada vez que lemos, porque traz mensagens profundas, essenciais, indispensáveis ao viver cristão. Como é bom, Senhor, os conselhos e ensinos que Tu nos concede, o de fazer o bem sempre. Que coisa maravilhosa é fazer o bem. E de ter domínio sobre o pecado. Mais especificamente, sobre a vontade de pecar. Porque o pecado é ameaça. Ameaça de morte eterna a qualquer ser humano. E o Senhor diz: domine esta vontade. Mas é somente com o Teu Espírito, Senhor. Nós conseguimos dominar esta vontade de pecar. E nos inclinamos então ao Teu ser. Nos inclinamos à vida abundante, à vida próspera. Nos inclinamos a viver o Evangelho de Cristo. Portanto, nos ajuda, Espírito Santo. Sem a Tua presença, o que nós podemos fazer por nós mesmos? Absolutamente nada. Nos dá, ó Deus, o contemplar a cada dia da esperança de ser resgatado por Ti, de ser levado para o céu, para viver eternamente com o Senhor. E faço agora uma súplica muito especial.
em favor desta pessoa que ouviu esta palavra. Que o teu Espírito Santo venha a iluminar, a ensinar, a dar a instrução necessária para que esta pessoa seja declarada justa diante de Deus, onde pela fé vai aceitar o teu sacrifício na cruz como fator da sua salvação da condenação eterna, como base para viver eternamente com Cristo. É assim, meu Deus, em nome de Jesus, e nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor. Chegamos então ao final de mais um culto racional, Palavra do Senhor. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.